segunda metade da vida é a descida da montanha e essa nós vamos fazer sozinhas. Você já sentiu que o tempo está mais curto, que não dá mais para adiar aquilo que é essencial, talvez, porque você já tenha começado a descida da montanha? É por volta dos 45, 50 anos que nós chegamos lá no topo. E a partir daí, o nosso olhar diante da vida, diante do que é essencial, a necessidade de ser coerente, de repensar as nossas escolhas, de olhar para aquilo que nós queremos escolher, toma um significado diferente. Eu sou Renata Nunes, sou psicóloga clínica há mais de 27 anos e atendendo mulheres individualmente, casais, eu me deparo com esses questionamentos constantemente aqui no meu consultório. Renata, até então eu não tinha pensado na finitude, mas agora, com o climatério, com as mudanças hormonais, com o meu corpo dando sinais do envelhecimento, eu tô com mais urgência de olhar para mim e de construir uma vida mais coerente. E é sobre isso que a gente vai estar conversando aqui, sobre essa fase da vida. Vamos refletir juntas acerca das mudanças que a descida irá nos trazer. Eu gosto muito da metáfora da montanha para exemplificar como é que a gente vive a primeira metade e a segunda metade. Na primeira metade da vida ali, nos primeiros anos, 20, 30, 40 anos, a gente olha para cima e só vê o céu. O céu é o limite. Nós trabalhamos, construímos patrimônio, construímos família, nos fortalecemos enquanto profissionais. Algumas coisas a gente sabe que não está muito bem, mas a gente fala, lá na frente eu olho. Não tenho cuidado de mim da maneira como eu gostaria, não tenho investido nas relações afetivas que são importantes. Vou adiando alguns projetos, alguns sonhos, porque eu estou muito ocupada. Lá na frente eu olho para isso. Talvez o casamento não está como eu gostaria, mas agora não dá tempo de olhar. Nós estamos criando os filhos, existem muitas demandas ali. O meu ritmo de trabalho não é o ritmo que eu gostaria, mas lá na frente eu resolvo. E a gente vai, muitas vezes, sobrevivendo, sem muita consciência das escolhas que nós fazemos, sem muita consciência da colheita que nós queremos fazer lá no final. Mas, por volta dos 45, 50 anos, nós chegamos no topo da montanha. E aí, nós começamos a descida. Quando eu começo a descer, eu olho para a finitude. Existe um fim. Vai chegar um momento em que eu vou deparar com a colheita. E qual é a colheita que você gostaria de fazer? Com quem você quer envelhecer? Quem você quer ter do seu lado? De que maneira que você quer envelhecer? Fisicamente, financeiramente, espiritualmente? Como é que você está cuidando dessas diferentes áreas da sua vida? Porque ao final nós vamos colher as escolhas que nós fazemos hoje. E a segunda metade da vida é um convite para que a gente coloque um zoom nas escolhas que nós fazemos hoje. Agora, não dá mais para adiar, nos respeitar, nos cuidar, não dá mais para gastar tempo com relações que não nos fazem melhor, para gastar tempo, energia com aquilo que não contribui para o nosso crescimento. É hora de nos tornarmos ainda mais seletivas com o nosso tempo, com as pessoas que a gente escolhe relacionar, com os nossos relacionamentos, porque existe um fim. E o nosso corpo, ele vai sinalizando isso. Hoje, aos 50 anos, no climatério, com várias mudanças hormonais, eu vou sentindo que a disposição já não é a mesma, o ritmo de trabalho, que sempre foi intenso, já não me serve mais. Há um cansaço, aquelas relações que antes eram relações sociais, que a gente convivia, hoje não cabem mais na minha agenda, porque o tempo passou a ser ainda mais valioso. E se a gente adia de olhar para isso, mesmo na descida, sabe o que vai acontecer? Aos 75, 80 anos, eu vou deparar com essas escolhas, eu vou deparar com essa colheita que é diferente daquela que eu gostaria. E aí, pode ser que não dê tempo mais, porque agora, iniciando a descida, se eu começo a ter consciência das escolhas que eu tenho feito, do que não cabe mais na minha vida, ainda dá tempo de corrigir a rota. Ainda dá tempo de rever essas escolhas e construir algo mais coerente com o que faz sentido para mim. Você já parou para pensar nisso? Na sua finitude, no seu envelhecimento, nas mudanças que os ciclos vão trazendo
para nós? Na década dos 50 anos, nós somos movidos pela palavra escolha. Se antes nós éramos movidos por eu preciso, eu tenho que, eu devo, agora é eu escolho. E se você está aí nessa década dos 50, entre 50 e 60, e ainda está naquela fase de eu tenho que, eu devo fazer, talvez seja a hora de repensar as suas escolhas, porque aqui somos nós com nós mesmas. Por mais que a gente construa relações próximas de intimidade, cumplicidade, no final nós teremos a nós mesmos para contar. Essa é uma descida que nós fazemos sozinhas, porque quando eu deparar com a minha colheita, não vai dar para responsabilizar o outro. Ninguém vai poder mudar aquilo que eu escolhi fazer ao longo da minha vida. Quantas vezes hoje eu escuto muito isso aqui no consultório, né? De deparar com as escolhas dos nossos pais e entender que a gente não quer envelhecer daquela forma e nos sentir impotentes porque a gente não consegue ir lá e mudar a colheita deles. Mas isso serve para a gente se questionar. Se eu continuar nesse caminho que eu estou hoje, o que eu vou colher? Pense um pouquinho como é que tem sido a sua descida. Como é que você está lidando com essas mudanças do corpo? Como é que o climatério tem mexido com você? E na verdade, como tudo na vida tem dois lados, nós sabemos que há perdas e há ganhos no envelhecer. Nós temos a possibilidade, não é uma regra, mas é uma possibilidade de a gente se tornar mais sábias, mais coerentes, mais respeitosas, mais amorosas com nós mesmas. Mas nós vamos perder o ritmo, o vício da pele, o cabelo já não é mais tão cheio como antes, a disposição não é a mesma e a gente precisa ir se curvando e aceitando o que a vida nos traz, fazendo o melhor possível com essas mudanças. Se você sente que você está no meio dessa travessia, que você está nessa década, você está vivendo todas essas mudanças, pare um pouquinho e olhe para dentro de você. Faça uma lista. O que é que você ainda está se devendo? O que você veio adiando até agora? Se fosse para você construir uma lista, há pouco tempo eu assisti um filme que vale muito a pena ver. Ele está no Netflix, A Lista da Minha Vida. Parece um filme levinho, mas traz algumas reflexões profundas que mexem muito com a gente. Ela precisa construir a lista da vida dela. Aquilo que ela se prometeu de fazer um dia. Coisas grandes, pequenas, boas escolhas para ela. Aquilo que faz os olhos dela brilharem. O que você colocaria na lista da sua vida? O que você ainda está se devendo? Se aquela jovenzinha de 20 anos olhasse para quem você se tornou hoje, ela teria orgulho de você? O que você estaria devendo a ela? Agora, na descida, é hora de olhar para esses débitos e ir quitando cada uma dessas dívidas, porque não há nada pior do que envelhecer nos devendo. Aos 75, aos 80 anos, e eu recebo muitos clientes nessa idade aqui no meu consultório, eu percebo que lidar com essa dívida lá na frente tem um peso muito maior. Eu não desejo que você envelheça se devendo. Olhe para dentro e comece a cuidar de você com mais urgência. Esteja inteiro para viver esse momento. É a fase da escolha. Faça boas escolhas para você. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu like, me siga aqui no meu canal, no meu Instagram e me conte, mande suas dúvidas, partilhe a sua história. Eu vou adorar saber um pouco mais sobre você. Toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no meu canal. Eu espero encontrar com você novamente.